Essa é a tradução do curso de Geometria Sagrada, ministrado pelo Dr. Santiago Córdoba, médico colombiano que esteve em Porto Alegre nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2019. Nada do que vai ser dito aqui é novo, porque as formas geométricas estão dentro de nós, em todas as nossas células, em todas as nossas moléculas, desde sempre e em todo o meio ao nosso redor. O trabalho inicial dessa noite é recordar essas formas através do desenho e tornar elas mais nossas, reconhecer, reativar. Para acompanhar-me neste propósito que me ha... Em um ramo do conhecimento ancestral, se diz que a lei mais inclusiva de todas é a lei da ritmicidade cíclica, ou do ritmo cíclico. As leis são aquilo que nos lembra como funcionam as coisas. O que vamos recordar hoje é essa lei, e ela diz que todos nós vivemos em um ser que tem inalações e exalações. Esse ser no qual vivemos, nos movemos e somos, tem esses ciclos, que se conhecem como Manvantaras, como Kriya Yoga e outros nomes, que são grandes épocas de tempo. Nós temos os anos, temos os séculos e temos os eones. Tudo o que existe em todos os lados são ondas sinusoidais ou cossenoidais. E Nassim Haramein coloca isso tudo por terra, dizendo que todas as ondas são, na verdade, uma espiral. Que show, né? Para o dia 25 de dezembro de 2012, estavam se cumprindo se completavam ciclos curtos de 25.900 anos. Também existem grandes ciclos de milhões de anos. E aquela data era tão importante porque se concluíam mais ciclos nessa mesma data, não só os de 25.900, vários se completavam ao mesmo tempo. Esses ciclos, ao ser tão grandes, eles têm um raio de ação, tanto para trás quanto para frente. Então, todos nós vivemos nesse ser que tem essas grandes inalações e grandes exalações, que são essa quantidade enorme de tempo. O interessante é que esses ritmos estão inscritos no ser humano. O interessante é a frequência respiratória do ser humano, que ela acontece de 16 a 20 respirações por minuto. E a média, então, é 18, que se nós multiplicamos pelo número de minutos de uma hora, que é 60, e multiplicamos por 24 horas do dia, isso multiplicado dá 25.920. Isso quer dizer que todos esses ritmos estão inscritos em nós. Esses números estão inscritos em nós, nas raças, nas sub-raças, nas estações. E o mesmo processo ocorre com a frequência cardíaca. O ritmo cardíaco está relacionado com os 360 graus e todos esses ritmos, assim como está em cima, está embaixo. E assim como é dentro, é fora. Essa lei do ritmo cíclico nos lembra que nós viemos de uma longa noite e que nós estamos no perigeu, que está começando um novo amanhecer, que é o que falam todas as culturas ancestrais. Estamos novamente nos dirigindo para o apogeu. E essa era. E a segunda lei mais inclusiva de cima para baixo, nesse ramo de conhecimento, é a lei de analogia e correspondências, que justamente diz que o que é em cima é embaixo e assim como é dentro é fora. E a expressão dessa lei é a expressão geométrica. Deus geometriza, a natureza geometriza
E o macrocosmo tem uma forma geométrica, assim como o microcosmo. Essa lei se expressa em cifras e em números. Nesse conhecimento, o segundo raio, que é o amor e a sabedoria, que também se expressa de uma forma geométrica. Tem uma outra lei, menos inclusiva que as duas anteriores, que é a lei do Um. A lei do Um, ou Uno, diz que tudo tem uma origem comum. A partir de um ser que é onisciente, imanente, inconhecível, é aquele que não tem nome. E este ser se manifesta de uma maneira tripla, que são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que para a escola hindu são Shiva, Vishnu e Brahma. Todas as religiões antigas expressam essa mesma origem. E o nosso sistema solar só necessita 2 elementos, e o único que necessita apenas 2 elementos é a espiral. Todos vivemos nesse ser onisciente, onipresente, onipenetrante, e a nossa família são os reinos, a nossa família local. Isso se resume em que existe um só Deus e esse Deus está no seu coração. Assim resumiu Akhenaton há mais de 3.000 anos. E o lugar mais especial para se entrar em contato com esse ser superior e o Deus é na câmara secreta do teu coração. A alma é o veículo do espírito. O corpo é o veículo da alma. O espírito tem um fractal, que é a alma, e a alma tem um fractal, que é o coração. A nível cósmico, o espírito tem um movimento que é a projeção. O plano, o norte, o objetivo. Nós habitamos em um movimento de espiral, que é a Mérkaba. A Via Láctea é uma espiral. Tudo rota. Isso, a nível cósmico, é a lei do 3, que está relacionada com aspectos geométricos, e isso se inscreve no interior do corpo de uma maneira muito operativa que nos ajuda para fazer terapia. A melhor representação da lei da correspondência é o mapa das 7 cores, que é o toroide, que no seu movimento mostra que como é acima é abaixo e como é dentro é fora. E a lei do Um diz que todos viemos de um único lugar. E esse ser imanente, incognoscível, o primeiro que ele faz é se auto-circunscrever. Esse ser, na sua grandeza, ele decide se fazer finito para poder ser refletido em nós. Esse é o primeiro movimento do espírito. Oi. É que assim, ó. Não, deixa eu só dizer. O raio é o verbo e o círculo é o pensamento. Esses dois, junto com o ponto, formam o trio, que é a unidade. E é isso que cria a distorção do espaço-tempo. Distorção do espaço-tempo é o estado de singularidade, que cria toda a vida e tem essa forma do toroide. A lei da analogia e correspondência também se expressa de uma forma geométrica. Também dissemos que a expressão do segundo raio, que é o raio do Filho, é o raio de amor e sabedoria. O nosso sistema solar é um sistema magnético e ele faz parte desse segundo raio. A Via Láctea, que é uma espiral, também é do segundo raio, o que nos faz pensar que o nosso Sol é o 4º chakra, desses outros 6 sóis que existem. A Vésica Piscis é a geometria da luz, e a geometria da luz está relacionada com a raiz de 3. A raiz de 3 é a luz. Seguindo nessa direção, o segundo movimento do espírito já nos deixa ver os 3 átomos permanentes no plano físico.
São os átomos que guardam toda a significação das nossas vidas físicas, vidas passadas. Tem o átomo permanente emocional, onde se guarda toda a informação emocional, o átomo permanente mental, onde se guarda toda a informação mental, e o átomo permanente físico, onde se guarda toda a informação física já vivida. Essas informações são no mínimo de 777 encarnações passadas, para estarmos aqui nesse momento. Estamos começando a praticar tudo e a pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos nas encarnações anteriores. E quando a gente chegar na encarnação 888, nós já vamos ter todas essas possibilidades desenvolvidas. E quando cheguemos na 999, já é hora de partir para outro plano, seguramente. A primeira progressão é a semente, que reproduz o Gênesis. E ao seguir progredindo, nós chegamos à flor da vida, que é a mínima quantidade de linhas que temos que traçar para gerar a vida. E se seguimos progredindo, chegamos ao grande segredo que tem por trás de tudo, que se chama o fruto da vida. O fruto da vida tem 13 sistemas informacionais, como a tartaruga, que tem representado no seu casco, nos desenhos do seu casco, a flor da vida, e na sua cabeça a Vesica Piscis. O primeiro sistema informacional é o fruto da vida, que é um sistema feminino. Tudo o que é feminino é circular, na geometria sagrada. Assim como tudo o que é linear é masculino. Ao unir com linhas o centro, ao unir com linhas o centro dos círculos do fruto da vida, aparece o cubo de Metatron. O cubo de Metatron é o Senhor das Faces, cujo código é 314. É um anjo mensageiro, e ele está ao lado do trono de Deus. O etérico sempre está em espelho. O primeiro sistema informacional é o cubo de Metatron. Metatron é o Senhor das Faces, o Senhor das Caras. A verdade tem 1000 caras, por isso todo mundo tem a verdade. Então, todo mundo tem razão dependendo do ângulo da face da qual estiver olhando. O cubo de Metatron é um plano de movimentação dos átomos, SPDF, e também é um plano, ou seja, um mapa do universo. Cada ponto de cruzamento é um planeta, ou um sol. Ao pintar umas linhas e deixar as outras dentro do cubo de Metatron, aparecem os 5 sólidos platônicos, que são o dodecaedro, de cor violeta, que está relacionado com o elemento éter, prana, ou energia taquiônica. Aparece o octaedro, que representa o ar, depois o tetraedro, que representa o fogo, por isso é vermelho. Depois o icosaedro, que é azul e representa a água. Depois temos o hexaedro, ou cubo, que é a terra. Então, nós temos esses 5 elementos. Através desses 5 elementos, o espírito desce até a matéria. Éter, ar, fogo, água e terra. Esses são os 5 elementos, e a evolução do homem tem a ver, ou está relacionada com o número 5 e o 10. 10 é a evolução perfeita da personalidade. 100 é a evolução perfeita da alma. E 1000 é a evolução perfeita do espírito. E 1110 é o número das pétalas dos chakras. E 111, ou seja, os 3 uns, é quando a energia está fluindo. Esses números são códigos.
Por algum motivo, quando éramos pequenos, nós saímos do centro do nosso ser. E isso está relacionado com a queda. E a queda foi passar do coração para a cabeça. A criança, para sobreviver a esse mundo tão agreste, a criança precisa sair do centro do seu ser e habitar na mente, na cabeça, para poder sobreviver às agressões do mundo. Então, o primeiro que nós propomos é que todos nós estamos pendurados e aquecidos no fogo da mente, o fogo consumindo a água. Todas as ites, otites, conjuntivites, rinites, amigdalites estão relacionadas a isso, desse aquecimento dessa pobre cabeça que está quase explodindo. Nós temos 7 chakras e o Logos planetário também tem 7 chakras. O 5º chakra é o reino humano. E o Amo, o senhor do planeta, está doente da tireoide, como nós vamos ver, assim como nós. E o sintoma fundamental da tireoide é a pressa. E como vamos ver, o dipolo 2º chakra, 5º chakra é feminino. Então, a nossa primeira proposta terapêutica é facilitar que o ser aterrize e que ponha os pés na terra, porque todos estamos habitando fora de nós mesmos. Não estamos habitando dentro, onde está toda a totipotencialidade do ser humano. Depois da concepção, o primeiro órgão que aparece é o coração, que aparece na 9ª divisão celular, e é no coração onde reside a razão pura. O coração é onde está a câmara secreta da criação do universo. O coração é onde está o contato direto com Deus, que é o que todos nós perdemos. O coração é feminino, a cabeça é masculina. O hemisfério direito também é masculino. Sino que es menos masculino que el hemisferio izquierdo. Mas é menos masculino que o hemisfério esquerdo. O olho direito é o olho do coração, o olho esquerdo é o olho da mente. E isso se relaciona com a tireoide. Então, a primeira proposta terapêutica é que o ser volte ao seu centro. A segunda proposta é um movimento de transformação, de cima para baixo, do global para o específico, do geral ao particular. Passar do fazer para o não fazer. Esse é o momento da economia energética, que é o movimento do terceiro aspecto, dos poucos estímulos, dos estímulos sutis, para mover toda a energia do corpo. A primeira proposta é os sólidos platônicos e os reinos. O 6 e o 12 estão relacionados com a evolução angélica, que correspondem ao reino dévico ou angélico. E o dodecaedro é o que representa o reino dévico. A caixa, que tem a ver com o 5º chakra. O octaedro representa o reino humano. O tetraedro representa o reino animal. O icosaedro representa o reino vegetal, onde Deus pôde se expressar de uma maneira completa e melhor do que no reino humano. O hexaedro representa o reino mineral. E a rede de unidade de consciência é o encaixe perfeito entre o icosaedro e o dodecaedro. Esse é o reino planetário. E o reino cósmico é o fulereno. O fulereno é a geometria da célula-mãe. Então, a primeira proposta são os sólidos platônicos e os reinos. Todos os sistemas dos minerais estão baseados nos sólidos platônicos. No reino mineral existem as formas geométricas mais perfeitas que se podem imaginar, e isso está diretamente relacionado com Shambhala. O reino mineral e Shambhala
é um dipolo, são um dipolo. A ciência diz que existem 5 formas geométricas, que são os sólidos platônicos, que se caracterizam por ter todos os ângulos iguais, todas as arestas do mesmo tamanho, e podem ser circunscritos ou inscritos em uma esfera. E são esses 5 que nos conformam a nós. São os 5 sentidos, e o homem é o 5. Na sua forma é a estrela de 5 pontas. A estrela de 5 pontas representa as 5 bases do ácido nucleico, os 5 sentidos. Essa estrela tem um raio para o corpo físico, um raio para o corpo emocional, um raio para o corpo mental, outra para a personalidade integrada e outra para a alma. O vetor de equilíbrio é o cubo octaedro. É um sólido que contém todos os 5 raios citados. O cubo octaedro, como todos, é totipotencial. Com um se pode fazer todos. Ao elevar 64 vezes uma estrela tetraédrica, aparece um cubo octaédrico. E ao iluminar um cubo octaédrico por trás, aparece uma flor da vida no chão. Que loucura. Para o 7º chakra, utilizamos o fulereno, que é como se criam as constelações e as nebulosas. Então, nós temos o 7, o 6 e o 5 chakra. La energía pueda bajar de esta barrera femenina. Para que a energia possa baixar dessa energia feminina. O cubo de Metatron é uma energia masculina, de linhas. Quem coordena a geometria é o 6º chakra. Ao dipolo hipófise e hipotálamo se coloca a geometria. Na verdade, os estados aumentados de consciência, eles aparecem porque se vê ou quando tem geometria. O cérebro mais inclusivo é o cérebro etérico, que é representado pelo baço. O jardim do Éden do etérico é o baço. O baço é quem distribui o prana no interior do corpo. O baço é elíptico e tudo o elíptico é espiritual. Os glóbulos vermelhos são elípticos. A célula saudável é elíptica e não circular, porque isso é excesso de núcleo, como acontece no câncer. O 1 e o 3, num triângulo de autorreconhecimento, o fígado, o baço e o timo. Esses 3 se chamam o triângulo de autorreconhecimento. Ouro é a informação do Sol e do Pai. Prata é a informação da Mãe e da Lua. Cobre é a informação do Filho. E se relaciona a Vênus. Vênus é o átomo permanente emocional de Sanat Kumara. O cobre se relaciona com a dopamina. Todos os sólidos platônicos estão em cobre. Sim. Nossa Mérkaba sai do 2º chakra. O espírito descende ao baço. E o baço é um órgão tão importante que tem 2 chakras. Existem 7 chakras principais. São 21 os chakras secundários. E o baço é o único que tem 2 chakras secundários. Um mestre tibetano diz que nessa época o 3º chakra é o baço. O baço é o pai. Até aqui estávamos dizendo que existem 3 aspectos. O aspecto do poder e da vontade, que tem a ver com o fogo elétrico e com a energia do pai, se manifesta em um dipolo que é de chakras, que é 7 e 1, e que também tem o triângulo elétrico, que é o 7, 6, 1, que está relacionado ao corpo mental, que é a energia do filho, que é magnética,
que é o amor e a sabedoria, se expressa em um triângulo que é 643. Essa energia magnética, que é a energia do filho, se relaciona com o corpo emocional, que tem a ver com triângulo dipolo 643 e que está relacionado com o sistema vascular. A célula do sistema vascular é o miócito. O miócito é quem abre e fecha os capilares e os vasos. Isso se chama o sistema de perfusão, que é o sistema mais importante no seio do corpo. E também tem um triângulo metabólico, que é o 652, que é tireoide e gônadas, que é o triângulo que rege todo o metabolismo celular no interior do corpo. Por isso se chama o triângulo metabólico. E está relacionado ao sistema do colágeno, que é o 652. A sua célula é o fibroblasto. E o neurotransmissor correspondente é a vasopressina, o hormônio antidiurético, que tem uma função tripla. A nível distal que é a distribuição ou eliminação da água. A nível medial, os vasos fazem vasoconstrição. E a nível central é o que produz a sede, o hormônio antidiurético. Também tem outro triângulo que está relacionado com a acetilcolina. Os circuitos acetilcolinérgicos são os circuitos do passado. São os circuitos do cérebro reptílico. São os circuitos da culpa. Os circuitos dopaminérgicos têm que ver com o sistema vascular, com o presente e o emocional. E os circuitos serotoninérgicos têm a ver com o cérebro cortical, com o futuro e com o corpo mental e com o sistema nervoso central, periférico. Se pensamos de uma maneira analógica, essa é a maneira de ir acomodando todo o arquétipo no interior do corpo. Pergunta: qual é a relação entre a dopamina e o sistema emocional? A dopamina está relacionada com o hoje. Se vocês não tivessem liberado dopamina aqui, esse salão estaria pela metade, porque já teria ido embora a metade. A dopamina se relaciona diretamente e especificamente com o sistema emocional, com o diencéfalo. E essas 3 moléculas que eu falo estão relacionadas com os 3 cérebros, que têm uma vocação. E a vocação da dopamina é com o cérebro emocional. Já a vocação da vasopressina é com o cérebro reptílico, com os circuitos acetilcolinérgicos do passado e da culpa. E a vocação da serotonina tem a ver mais com o amanhã, com a evolução, com o lóbulo frontal. Essas observações são feitas durante muitos e muitos anos e a serotonina se relaciona com a histamina. E também encontramos que o ACTH e o cortisol também se relacionam, que a neurotensina e o cobre, a ótica de olhar primeiro o corpo etérico, emocional e mental é mais importante do que olhar direto o corpo físico. A serotonina se relaciona polarmente com a histamina. A neurotensina e o cobre, ácido araquidônico e fósforo. Desde a observação de muitos anos de prática, nós temos neurotransmissores, aminoácidos, cortes de tecido, oligoelementos, filtros vivos. Podemos observar que com essas relações nós já temos pacotes para determinadas doenças.
como por exemplo encontrar um dipolo entre a neurotensina e o cobre para as crianças com hiperatividade, ou encontrar o ácido araquidônico e o fósforo para as vasculites das enfermidades de colágeno. Uma observação de muito tempo para encontrar oleico cálcio, linoleico cálcio e magnésio para encontrar certas combinações de ácidos graxos e aminoácidos e os neurotransmissores para algumas enfermidades. Muitas vezes no meio da consulta você não tem uma explicação, porque você está vendo uma paciente com artrite reumatoide que tem os dedos deformados e de repente aparece a informação leucina. Eu tenho aqui todos os aminoácidos. Eu nunca estou esperando nada, mas eu coloco todos os meus instrumentos, como um piano de cola, e vou passando todas elas e verificando pelo pulso. Eu vou desfilando tudo pelo campo magnético quando eu encontro uma janela, que é o que o pulso me mostra, e aí se encontra o ângulo. Pergunta: para artrose e artrite, você trabalha com o cérebro reptiliano? Olhamos o assunto do colágeno a partir de um ponto de vista científico. Todas as enfermidades de colágeno têm a ver com o aspecto segundo quinto. Olhamos o colágeno e a sua constituição. O colágeno tem a ver com o segundo quinto e com o fibroblasto. O colágeno é produzido por 2 aminoácidos, que são a prolina e a hidroxiprolina, e também pela glicina. Se forem estudar os aminoácidos, eu sugiro que comecem pela glicina, porque é o menor aminoácido. Em algumas ocasiões, o colágeno, em vez de glicina, pode ter lisina. Já não chama a atenção de vocês que são 3 os componentes, que é o terceiro aspecto. Assim se pensa analogicamente. E se você graficar o colágeno, vai ver que ele é uma espiral. Como o DNA. Aí vamos ver. Além disso, o colágeno tem um aspecto elétrico, como um quartzo, que guarda informação e que, ao ser comprimido, libera pacotes de informação. Isso representa um sistema onipresente. Ou seja, é como um Deus dentro de nós. E está nos olhos, no coração e em todas as partes. Por exemplo, no olho, o que nós temos? Temos a câmara posterior, que é a parte elétrica, que está relacionada à parte cortical elétrica mental. Temos a câmara anterior. Temos a câmara anterior, que é a córnea, que tem a ver com o colágeno. E temos o cristalino, que é o que relaciona o de dentro com o de fora. E é o que bombeia o humor vítreo e o humor aquoso. Quero que você se dê conta de que tudo está assim: o ouvido, o olho, o nariz, tudo está feito dessa maneira. O ouvido médio, interno e externo, os ossinhos, o odeno, a segunda porção do duodeno é o que relaciona tudo. A segunda porção do duodeno, onde se converte os aminoácidos e se conecta com o pâncreas, também se conecta com a vesícula, com o fígado, e também vamos ver como é a absorção dos alimentos, que começa na glote, com o cárdia, com esse potencial elétrico que passa os alimentos, e depois o piloro. Então, nós temos que olhar isso desde outra ótica, a partir da ótica das ondas, e não da ótica da massa. E se nós olhamos o ser humano a partir de outra ótica, quântica, nós vamos poder manejar muitas coisas de uma maneira diferente. É muito interessante que o colágeno, a cada 4º passo, se alinha como se pegássemos um tecido. Sim. E observamos que a cada 64 nanômetros, o colágeno tem um reforço.
Então, o colágeno tem 3 componentes e se alinha a cada 4 passos fazendo um reforço. E o que são 64 nanômetros? É o 4 elevado à terceira potência. 4 na 3. Como é acima, é abaixo, e como é dentro, é fora. Olhando o colágeno dessa ótica, se percebe que tudo está móvel, e tudo está móvel, até os ossos, eles têm mobilidade. É necessário crer para poder criar. Já o aspecto segundo quinto está relacionado com as fáscias, com a geometria das fáscias. Também posso trabalhar ela com cálcio ou com sal marinho. Ela está falando em relação aos artrite, artrose. Nas artrites e artroses, o que tem é secura. É a secura do deserto, é o eixo segundo. E isso está relacionado com a energia ancestral, com a energia do rim, com o cérebro reptílico, com o cerebelo, com o talo cerebral. Referente ao atendimento do Douglas, Santiago diz: os tornozelos se referem ao primeiro chakra, os joelhos se referem ao segundo chakra. O quadril é a porta do terceiro chakra. Os ombros representam o quarto chakra, os cotovelos, o quinto chakra, e os pulsos, o sexto chakra. Também disseram os avózinhos maias Man que o membro inferior esquerdo é o corpo físico. Que o membro inferior direito é o corpo mental. Corpo físico, perna esquerda, corpo mental, perna direita. Ele disse corpo físico. Peraí. Falou espiritual antes, né? Corpo físico. Não, é que tu voltou. Agora é que a gente pulou. Não, é que. Tá, quando o ele físico disse é corpo... perna esquerda, o mental é perna direita. Daí ele falou, não sei o que, corpo espiritual e o membro superior direito. Só que ele parou. Não. É que ele disse corpo físico, depois eu não sei se era mental e espiritual. Só que daí quando ele disse corpo físico, tu botou corpo físico, daí tu botou as pernas. Sim. E ele não falou das pernas. Não, é que o membro inferior esquerdo são as pernas. Tá. O membro inferior direito são as pernas. Tá. Então, o membro inferior esquerdo é físico e o membro inferior direito ele disse alguma coisa e depois ele disse, perdão, é o mental. É o espiritual, quero dizer. Não, é o mental. Daí ele falou outra coisa agora. O corpo físico, mental e espiritual, daí é outra coisa agora. E o que tu botou aqui? Não, o que eu botei aqui foi até esse. Tá. Só que agora essa parte ficou confusa. Tá. E eu não tenho como colocar, porque a gente não tem como voltar pra trás. Vamos lá. Cuerpo emocional. Tá. O membro superior direito é o corpo emocional. O seio direito é o ninho e o seio esquerdo é o companheiro do casal. Essas são informações da nova medicina de Hammer. Na mulher canhota, o seio direito é o ninho. O ninho são todos os familiares ao redor que fazem parte do núcleo. E o seio esquerdo é o companheiro. E na menopausa ou climatério é ao contrário. Quanto ao ninho, pode ser o ninho onde ela vive ou que constituiu, ou o ninho de onde vem. A mulher, quando deixa de menstruar, ela já não entrega o tributo à terra, mas ela ascende. É quando a mulher se torna sábia, ascende, se torna xamã. Os rukush são os portais dos chakras para os vovozinhos maias.
Os tornozelos são os portais do primeiro chakra. Os joelhos são os portais do segundo chakra. Os quadris são o portal ou rukush do terceiro chakra. Os ombros são os portais do quarto chakra. Os cotovelos do quinto. Os punhos do sexto. E o portal do sétimo é o espaço que existe entre a primeira e a segunda vértebra cervical. Os portais do primeiro ao sexto são sempre duplos, porque são 2 tornozelos, 2 joelhos, 2 lados do quadril, 2 ombros, 2 cotovelos e 2 punhos, fazendo 12, sendo que o sétimo só tem um, e é o 13º, 13. Assim se correlacionam os 7 chakras e os 13 portais. E por sua vez, todos esses reinos são o reino físico ou o reino mineral daquele ser em que nós vivemos e habitamos e somos. E a experiência crística é dar-se conta de que a família são os reinos, o que é a experiência do próprio São Francisco de Assis. Imaginamos que a 18 metros do nosso corpo temos essa estrutura que é a rede de unidade de consciência, que é um 9 e 9. E no centro está a estrela tetraédrica. A figura da rede de unidade de consciência tem movimento perpétuo. Ela produz gravidade e produz massa. E fisicamente falando, também produz inércia. Se colocamos essa figura em cima da maca, ela vai marcar todas as mudanças que sofre o paciente. E essa é a demonstração do campo unificado. Essa é a manifestação do Espírito Santo, que tudo rota, tem rotação. E também é a demonstração da vida, porque nada está quieto. Então, nada está separado de nada. Tudo está unido a tudo. Na parte mais distante do universo, há milhões de anos-luz, o que estiver acontecendo lá, as informações que estão acontecendo lá também estão acontecendo aqui. Cientificamente se conhece desde a época de Tesla as linhas de Birkeland. Essas linhas, elas vêm únicas ou duplas ou triplas, e elas atravessam todos os universos, mesmo a milhões e milhões de anos-luz, e tudo está conectado no mesmo instante. Nós já estivemos muito tempo trabalhando na matéria. Agora é a hora de trabalhar na informação. Temos que trabalhar com a energia, como se trabalha na medicina vibracional, na homeopatia. Então, por que não trabalharmos com a consciência, que é a relação de tudo e a conexão com o espírito? No mundo atualmente, e especialmente na Europa, está tendo uma perseguição muito grande em relação à homeopatia pelas grandes farmacêuticas, porque realmente isso representa uma medicina social, onde se resgata a pessoa, o paciente, quem está doente e não qual é o seu diagnóstico. E se sabe que toda doença crônica tem um trauma emocional inscrito. E se não se trata isso, não é possível que a pessoa se melhore. E isso está relacionado com o diencéfalo, que é o cérebro emocional, que se relaciona a partir da amígdala, com o fascículo mamilo-frontal e com o hipocampo, onde estão todas as memórias. E quando a pessoa está em alfa, é quando a gente consegue mobilizar o trauma. E se podem criar verdadeiras cascatas a nível do hipocampo, que varrem toda a comissura branca anterior, e se pode purificar o trauma, incidindo sobre o núcleo lenticular e sobre o núcleo caudal, sobre o putamen e a amígdala, que também tem 3 aspectos, 3 núcleos. O Ayurveda conserva completamente o arquétipo e a informação. A Ayurveda não só incrementa a longevidade e a imunidade. No Ayurveda está toda a história da humanidade, de onde nós viemos, quem nós somos, quem são os nossos deuses.
E a medicina chinesa, que se precisa toda uma vida para entender e estudar a medicina chinesa e a relação dos seus órgãos, os seus órgãos com as emoções, onde todos os órgãos se complementam e têm uma relação de pai para filho ou mãe para filho, e também relações de avô para neto, assim que todos os órgãos também são uma família e uma relação de unidade, ao mesmo tempo que se relacionam com as nossas emoções e com a nossa mente. E também as medicinas folclóricas, as medicinas dos nossos avós, a medicina popular, toda a herbolisteria e os conhecimentos que sequer entraram dentro da farmacologia e que são remédios poderosos para a dor humana. Assim também as essências florais, a aromaterapia, que é um assalto direto ao diencéfalo e que é maravilhosa para movimentar todo o ancestral e tudo aquilo que é profundo no ser humano. Então, o que nós propomos é uma sonocromomorfoterapia. Os sons que podem ser feitos a partir de um diapasão, desde a própria garganta e também desde o quartzo. Essas três terapias essa terapia faz parte da lei do 3. O primeiro aspecto é a luz. Corrigindo, o primeiro aspecto está relacionado ao som, o segundo aspecto com a luz e com a cor, e o terceiro com a forma. Então, o que propomos é uma terapia completa com os 3 aspectos. Sonocromomorfoterapia. Muitas vezes não nos damos conta, mas quando estamos trabalhando e tratando alguém, a gente sempre inspira e expira, formando um som. Isso é porque sempre estamos criando algo. E aí utilizamos também a cromoterapia e na morfologia usamos os sólidos sagrados, a geometria sagrada. Para criar vibração, se utiliza o arquétipo para a correção do campo energético vital. O objetivo da terapia é criar um estado de autossimilaridade no coração. Buscamos criar um estado de invariabilidade, que é uma relação harmônica entre o coração e o cérebro, onde a variabilidade cardíaca e o cérebro entram em fase, que cria um estado de invariabilidade e leva à proporção áurea. Isso pode ser medido com o Heart Toner, que é um aparelhinho. Ao diminuir a variabilidade cardíaca, se cria um estado de coerência cérebro-coração, cria um estado de controle psicofisiológico e estados transcendentes. Os estados místicos se criam com uma harmonização temporofrontal. O toroide, o donut, o atrator caótico, se conhece como o mapa das 7 cores na topologia e foi descrito por Arthur Jong. Por definição, é uma estrutura hiperdimensional, como nós mesmos, que temos um vazio no nosso centro, de cima a baixo. Se vê isso nas crianças que respiram pelas fontanelas. Esse tubo atravessa todo o nosso corpo e nos conecta com o centro da Terra e com o coração do céu. Nesse vazio, nessa estrutura, estão inseridos os chakras. Quando respiramos por esse tubo, podemos ir até onde nós quisermos. Isso depende da qualidade do prana que nós respiramos, como respiram os delfins e as baleias, e como respiram as crianças. É assim que nós respirávamos antigamente, antes de cair na dualidade, originalmente, antes de cair na dualidade. 2 pentágonos rotados são a geometria do DNA. O DNA tem 10 filamentos. Então, nós somos toroides dentro de toroides, tornados dentro de tornados. Somos um campo de torção, que é o mapa das 7 cores. Realmente, a luz são toroides que estão a 90 graus. Assim é o nosso corpo.
Existe um grande toroide a 9 metros. O 7º chakra tem a mesma direção desse grande toroide, dessa Merkaba, e o primeiro também. E os outros 5 chakras estão em 90 graus. A figura da Lemniscata é uma imagem congelada do toroide. O 6º chakra também é um toroide completo e ele está reforçado pelos 2 chakras dos olhos, os chakras das ATMs. Por isso está a cisura de Rolando. Os chakras dos olhos e das ATMs são chakras secundários. Tudo isso somos nós. Somos o Cristo, somos Deus. Tudo o que somos e temos até agora fomos nós que criamos. E o que nós queremos criar daqui para frente? Essa é a pergunta. Aquilo que semeamos é aquilo que colhemos. Agora chegamos na flor da vida. A flor da vida tem 3 esferas tangenciais. O espaço é uma entidade primordial. É a presença pura do Espírito. Assim dizia o mestre do Santiago. 14 e 18 são a consciência crística. E Cristo em si é o número 16. O trauma se inscreve nos giros símbolos e no 2º ramo do trigêmeo. Na escola do olho direito de Horus, se diz que são o icosaedro e o dodecaedro, que são os mais femininos. Que o hexaedro e o tetraedro são o hemisfério esquerdo. O mais linear é o hemisfério esquerdo, e aquilo que é mais circular ou redondo é o hemisfério direito. E o filho é o octaedro, e corresponde ao corpo caloso, ou a linha média. Quando eu digo que o mais feminino é a rede de unidade de consciência, eu estou falando que é o encaixe perfeito entre o icosaedro e o dodecaedro. O interessante dessa rede de unidade de consciência é que ela também tem exosas, que são 6 lados, hexágonos. E também tem pentágonos. Nessa forma se pode ver uma estrela de 5 pontas e também uma estrela de 6 pontas na rede de unidade de consciência. Essa rede se completou na Terra no dia 27 de setembro de 2007, porque antes a rede era quadrada. No centro da Terra existe uma rede como essa, a rede de unidade de consciência, e ao redor do meu corpo também. Esse é o campo do DNA. E a 97 quilômetros da Terra também existe uma estrutura como essa. E a geometria pentagonal está relacionada à Ursa Maior, com Sírio e também com as Pleiades. E as Pleiades é por onde todos nós entramos, porque as Pleiades são a mãe do nosso sistema. E a geometria do hexágono está relacionado a Órion, Sírios e as Pleiades. Então, ligado à Ursa Maior é a geometria do pentágono, do número 72, os 72 nomes de Deus, os 72 planetas. E o ângulo de fora é 108. E os Upanishads foram escritos por 108 pessoas, que entraram na câmara secreta do coração. Existem 7 tipos de pessoas que habitam na Terra, assim como as 7 cores do arco-íris e os 7 raios. Nesse nosso Sol, nós somos permeados pelo 2º raio, que é o raio de amor e sabedoria. E esse raio está dividido em 7 subsete. São 7 frequências que permeiam a nossa realidade. Esses 7 sub-raios, não subsete como eu disse antes, eles estão divididos em, que são os 3 aspectos de Deus, que são o poder e a vontade, o amor e a sabedoria e a inteligência ativa. No Brasil, o primeiro raio é feminino, é a mãe, a irmã, a filha. Isso é o mesmo que dizer espírito, não. Esses 3 aspectos de Deus correspondem à vida,
qualidade e aparência, e também espírito, alma e corpo, som, luz e cor e forma. O terceiro aspecto, que é a mãe, a virgem, a terra, se divide em quatro atributos: os 4 pontos cardeais, os 4 arcanjos, e eles são o 4, que tem a ver com o homem, a terra. A quarta frequência é a harmonia através do conflito. O quinto é o conhecimento concreto. A ciência, a classificação, a taxonomia. Esse quinto raio é muito importante para essa época, para a humanidade. Todos os raios são um caminho até Deus, cada um por si. O sexto raio é a devoção, o idealismo abstrato. E ele está saindo da Terra desde 1685. E até hoje a gente vê esse raio, os efeitos dele. E o sétimo raio, que está entrando com muita força na Terra desde 1665, se chama a magia cerimonial. O ritual, que é o que traz ordem, corresponde a Urano e ao mestre Saint-Germain. Só revisando então, são 3 aspectos, os 3 aspectos de Deus e 4 atributos. O 3 se relaciona a Deus e o 4 se relaciona à matéria. O arco-íris é o número 7. Existem 7 raças, 7 globos. Nós somos a 5ª raça raiz, alcançando o 5º princípio, que é a mente, que é onde se articula a alma, e Manas, a mente superior. Os objetivos gerais desse assunto é promover a unidade, a integridade e a recuperação da consciência no campo das terapias, porque a consciência é aquilo que relaciona o espírito com a matéria. É o filho. Introduzir o paradigma quântico na terapia e expor um método de medicina vibracional. Os objetivos específicos são repassar a constituição energética do ser e desenvolvimento de estratégias para tratar o campo vibratório vital, o campo energético vital, e a geometria sagrada com as suas proporções e instrumentos como ferramenta terapêutica. E assim podemos trabalhar de uma maneira psico, neuroendócrino, imuno-cardiológica. A energia do Pai se manifesta em um dipolo energético que é 7-1, epífise e suprarrenal, e essa é uma energia elétrica relacionada ao Pai, e com o corpo mental, e com a serotonina e os circuitos serotoninérgicos do futuro, e com a evolução do lóbulo frontal, que é o que falta ao homem. O segundo aspecto está relacionado com um dipolo terceiro-quarto, ou seja, timo-pâncreas. E o dipolo do Espírito Santo, que é o da mãe, se manifesta no dipolo segundo-quinto, que são tireoides e gônadas. Então, são 3 dipolos, 7-1, dipolo 7-1, epífise suprarrenal. É um eixo elétrico. E o dipolo pâncreas-timo, que está relacionado à energia do filho, relacionado à energia magnética e também com o sistema vascular, e com a dopamina, e com o corpo emocional, também com o presente, com o hoje. E a energia da mãe ou do Espírito Santo é o dipolo quinto-segundo, tireoides e gônadas. Nesses dipolos, tudo que acontece em uma glândula acontece na sua glândula correspondente do mesmo dipolo. E também o dipolo hipófise-hipotálamo. Esse é o 1. Os traumas são rechaço, iminência de morte, agressão e o abandono. Todo terapeuta tem que buscar o conflito do seu paciente e o que está na profundidade para poder
liberar o paciente e redirecionar esse. E os sofrimentos mais comuns que a gente encontra no consultório, mais fáceis de ver, são a autoestima, a preocupação com a saúde e a doença, o dinheiro e as relações. Esses 4 são os sofrimentos básicos. O que faz a manutenção e a continuação das doenças graves é o excesso de responsabilidade e a rigidez e o sacrifício. Então, por favor, nós temos que nos tornar mais flexíveis e mais leves, brincar mais, rir e se divertir mais. Não temos que carregar as pessoas, nós não estamos em uma época de carregar as pessoas, e sim de mover a energia das pessoas. E cuidar as mulheres para não se tornar as mães dos seus maridos, sem a necessidade de satisfazer as suas vontades. A iminência de morte se percebe no 5º chakra. Todos os trânsitos das estrelas e do sol seguem um padrão, que é hexagonal e pentagonal. E a geometria do pentágono está relacionada com a Ursa Maior, Sírio e as Pleiades, 7º, 6º e 5º chakra do Logos solar. Lembrem que nós temos 7 chakras, a Terra também tem 7 chakras, que se conhece como Logos planetário, ou Sanat Kumara, e o Senhor de Vênus, Narayana, o Senhor dos Eternos Verões. E o nosso Sol também é um dos chakras do nosso sistema solar, do Logos solar. Também vimos que a geometria hexagonal está relacionada a Órion, Sírio e as Pleiades. Nós habitamos em um sistema solar do 2º raio, que é o amor e o conhecimento. Esse sistema solar de 2º raio é uma espiral. A Via Láctea é uma espiral. A Terra, que era um dos 5 planetas não sagrados, está se convertendo num planeta sagrado. A Terra está se emancipando e desenvolvendo a sua Merkaba. O processo de ascensão está relacionado com o Sol e a Terra, que influenciam o nosso ADN ou DNA. Então, o processo de ascensão não é uma coisa pessoal. Isso foi uma decisão da Terra. E assim é. Então, nós vivemos e somos em um Senhor que é conhecido como o Ancião, Melquisedeque. Este é um Senhor de Vênus, igual a Sanat Kumara, que era um Senhor de Vênus que estava encarregado da Terra com o seu grande amor, porque Vênus é um planeta sagrado e é o alter ego da Terra. Esse ser, que é a Terra, também tem os seus chakras. O 7º chakra é Shambhala, o 4º chakra é a hierarquia espiritual e um 5º chakra que é a própria humanidade. Isso quer dizer que tem um dipolo de chakras, que é a energia do Pai, a energia elétrica, que está relacionada com Shambhala e com o reino mineral. E que no reino mineral jaz a Kundalini da Mãe Terra, que tem um contato direto com o propósito a que os mestres seguem e servem, com a cidade sagrada de Shambhala. E tem o dipolo do Filho, que é a hierarquia espiritual e o reino animal. Isso significa que todos os animais são um remédio para o homem, todos sem exceção. Muitas vezes a hierarquia espiritual aparece como um animalzinho ou utiliza um animal para trabalhar e para se manifestar. Os animais domésticos se realizam trabalhando com o corpo emocional das pessoas. E há um outro dipolo entre a humanidade e o reino vegetal. As araucárias, as secóias, são seres que levam mais de 2.500 anos absorvendo todo o CO2 e produzindo oxigênio, e em meditação elas emitem um som para sustentar a vibração da Terra.
Os avózinhos maias dizem que nós somos árvores em movimento. E tem um sexto chakra, que é a personalidade integrada, porque o dipolo segundo, quinto está relacionado ao corpo físico e com o sistema de colágeno. E o dipolo terceiro, quarto se relaciona com o corpo emocional. E o dipolo primeiro, sétimo se relaciona com o corpo mental. E o sexto chakra, que é a personalidade integrada. Durante muito tempo trabalhamos com Mercúrio, mas agora, na época atual, é Júpiter. E Júpiter é o alter ego de Vênus, que parece estar relacionado com o nosso futuro. A ilha de Moreia é um lugar muito especial, onde se fizeram cerimônias para completar a rede de consciência da Terra. A rede de unidade é o que garante o êxito e a unidade da Terra. Então, existe um reino cósmico que nós recriamos na maca com o fulereno. Há um reino planetário que nós recriamos com a rede de unidade de consciência, que é o encaixe perfeito entre o dodecaedro e o icosaedro. E está também o reino dévico, que nós recriamos com o dodecaedro. Para o reino humano, o octaedro. Para o reino animal, o tetraedro. Para o reino vegetal, o icosaedro. E para o reino mineral, o hexaedro, ou cubo. Revisando os 3 aspectos. O aspecto do poder e da vontade se relaciona com o fogo elétrico, que também se relaciona com a energia do Pai. Se manifesta em um dipolo de chakras, que é o 7-1, e tem um triângulo elétrico, que é 7-6-1, que se relaciona com o corpo mental. O outro aspecto é a energia do Filho, que é o amor e a sabedoria, e é uma energia magnética. E se expressa em um triângulo que é 6-4-3. E essa energia magnética do Filho se relaciona com o corpo emocional e se relaciona com o sistema vascular. A célula do sistema vascular é o miócito, que abre e fecha os capilares e os vasos em geral. Por isso se chama o sistema de perfusão, que é o sistema mais importante no interior do corpo. O terceiro aspecto é o triângulo 6-5-2, que é tireoides, gônadas, que é o triângulo que rege todo o metabolismo celular no interior do corpo e se relaciona com o sistema do colágeno, e a sua célula é o fibroblasto. E o seu hormônio é a vasopressina, o hormônio antidiurético, que tem uma tripla função. A nível distal é a reabsorção de água, a nível medial a vasoconstrição, e a nível central é o hormônio que produz o reflexo da sede. Outro hormônio que se relaciona muito com esse aspecto é a acetilcolina. E os circuitos acetilcolinérgicos são os circuitos do passado. São os circuitos do cérebro reptílico, que também são os circuitos da culpa. Já os circuitos dopaminérgicos, que estão relacionados com o circuito emocional do filho, se relacionam com o presente, com o sistema vascular. E os circuitos serotoninérgicos têm que ver com o cérebro cortical, com o futuro e com o corpo mental, com o sistema nervoso central e periférico. Assim é como se pensa de uma maneira analógica. E essa é a maneira da gente ir acomodando todo o arquétipo no centro, no seio do corpo. A gravidade faz amor com o espaço e aparecemos nós. O espaço não pode estar separado nem da luz nem da forma, porque são sincronicamente complementares. Está permitido que nós criemos uma Merkaba de até 200 milhas para poder limpar o ambiente. Isso é a lei cósmica. A Terra também é um mapa de 7 cores. A Terra também tem um toroide central e ela absorve milhões de prana.
Ela adquire trilhões de prana em cada microsegundo. É um ser vivo que está despegando a sua Merkaba e se tornando um planeta sagrado. Na Antártida tem habitações gigantes de ouro e prata, cubos de quilômetros desses metais. Na constituição energética do ser tem uma tripla, corrigindo, são cubos de ouro e cobre, não prata. Voltando então, há uma tripla personalidade inferior que se caracteriza porque tem um corpo físico, um corpo emocional e um corpo mental. Os corpos são duais, quer dizer que há um corpo físico etérico, há um corpo emocional inferior e um corpo emocional superior, o dos desejos e apegos e o da aspiração ardente de entrar em contato com o nosso espírito. E há um corpo mental, que é um ovoide incolor, e um ovoide invertido. Estes são os que constituem a tripla personalidade inferior. O corpo etérico é como se fosse essa nuvenzinha que se enxerga ao redor do nosso corpo. O corpo etérico talvez seja o mais importante para a nossa época, porque ele é o que nos conecta com o corpo etérico da Terra e com o etérico de todos os planetas. Esse é o mar em que vivemos e somos. O corpo etérico são microfilamentos e eles têm a ver com os nadis, com os mais de 72 mil nadis que existem ao redor do corpo. Atualmente, o enfoque da ciência deveria ser para o corpo etérico. A realidade é o etérico, a hipótese é o corpo. A informação e os chakras estão no corpo etérico, e os átomos permanentes também. O mestre tibetano diz que 80% das causas das doenças estão no corpo etérico e no corpo emocional. E ele diz que o corpo mental nós ainda não estreamos. Por isso, se nós médicos olharmos para o campo etérico e para o emocional, nós vamos ser capazes de curar muito mais doenças. Câncer, doenças do colágeno, doenças degenerativas, esclerose lateral amiotrófica, doenças autoimunes. Revisando, a energia do Pai se manifesta no corpo através de um dipolo epífise suprarrenal, que se relaciona com o corpo mental e com o sistema nervoso central e os neurônios, com a serotonina, com o elemento fósforo e com o elemento alquímico enxofre. E a energia do filho, da relação, do amor e da sabedoria se inscreve no dipolo timo-pâncreas, que se relaciona com o campo emocional e o sistema vascular, melhor, com o sistema de perfusão, que leva à vida. Isso tem a ver com o efeito plasmon e como os glóbulos se encolhem para levar a vida e mudam de dimensão para poder chegar aos capilares também, que se relaciona com a dopamina. E o dipolo da mãe é o dipolo tireoide gônada, que se relaciona com o sistema do colágeno e com o fibroblasto. Todas as enfermidades como artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, lúpus, fibromialgia, dermatomiosite, se podem olhar desde esse ponto de vista, a partir desse dipolo da energia da mãe. Esse é o dipolo segundo quinto. Temos que olhar a doença integralmente e assim nós vamos chegar muito mais longe. O primeiro é respeitar a pessoa que está vindo pedir ajuda. Temos que encontrar essa parte pura dentro das pessoas, essa criança que chegou na Terra e que necessitava só um pouquinho de amor e que teve que se enfrentar com todas as dificuldades da vida. Porque a energia não é boa nem ruim, o que acontece é que ela se estanca. Então, quando alguém se dá conta dessa situação e essa energia se mobiliza. Então, assim como tem um dipolo elétrico, tem um triângulo elétrico, que é o 7, 6 e 1. Esse triângulo 7, 6, 1 se relaciona com a energia elétrica e com o campo mental, com o neurônio, o sistema nervoso central
e periférico, e nesse contexto também é o que governa o neurovegetativo. E assim como existe um dipolo magnético, também tem um triângulo magnético, que é 3, o 4 e o 6, que se relaciona com o sistema vascular, com o autorreconhecimento, com a imunidade, e o timo é o rei, porque ele tem uma tripla função: coordenadora e reguladora do sistema nervoso central, endocrinológico e imunológico. E o timo se alimenta do amor. O timo é o autorreconhecimento. Aí se vêm as crianças que com 2 anos ou menos já vão à escolinha e no primeiro dia ele vai todo contente porque tem uma coisa nova e no dia seguinte ele está com uma otite, porque ele foi exposto a um ambiente onde ele entra em competição com outras crianças, onde ele precisa competir com outras crianças, ficando com um adulto que ele não conhece. É que isso se relaciona com o corpo emocional. A criança sentiu que foi abandonada, que vão deixar ele lá. Por isso é tão importante entender o porquê que adoecem as pessoas, o que está acontecendo com ela. O nosso trabalho não é tirar dores e eliminar sintomas. O nosso trabalho é encontrar o que levou essa pessoa a chegar onde ela está. Qual é a sua dor? O que aconteceu com ela? Ver qual é o conflito emocional que levou a essa situação. O corpo físico está feito para liberar os conflitos da mente e das emoções. Os sintomas são divinos. As doenças são dos homens. As letras são de Deus, as palavras são dos homens. E também existe um triângulo metabólico, que é o 2º, 5º e o 6º. O dipolo magnético é o mais feminino que nós temos, que é tireoide gônadas. E o 6º chakra é um coringa, aquele que relaciona todos. O 6º chakra é um dipolo hipófise hipotálamo. No 5º chakra se cria e no 2º se procria. Tudo o que acontecer na tireoide acontece nas gônadas. Tudo o que acontece no timo acontece no pâncreas, e tudo que acontece na epífise acontece na suprarrenal. Mas não há só uma tripla personalidade inferior. Também temos o corpo búdico, que é o corpo da intuição pura, da certeza. E tem uma tríade espiritual, que são Atman, Mônada e Ave. Então existe um corpo ádico, monádico, átmico ou búdico, depois mental, emocional e físico. O corpo físico também pode se dividir em 7: o sólido, o líquido, o gasoso e os 4 éteres. E é no 4º éter, no éter atômico, que se deve buscar as doenças. Corrigindo, o 4º éter se chama supragasoso. O 3º é o éter propriamente dito. O 2º é o éter subatômico e o 1º é o éter atômico. E é neste que a gente tem que buscar o início das doenças. Os sólidos platônicos são o espelho desses 4 éteres. No etérico, tudo está ao revés, em espelho. O fruto da vida tem 13 sistemas informacionais. O primeiro sistema informacional é o cubo de Metatron. E Metatron é o senhor das faces, das caras. A verdade é um diamante de 1000 caras. Por isso todo mundo tem a razão, ou acha que tem a razão. O hemisfério esquerdo é o hexaedro e o tetraedro. E o hemisfério esquerdo são o icosaedro e o dodecaedro. E nas escrituras sagradas antigas se diz que o princípio era o 6. E o 6º elemento é a esfera, que é o vazio. Então, no princípio existia o 6, o vazio. Depois vimos que o encaixe perfeito entre o icosaedro e o dodecaedro forma o que se chama de rede de unidade de consciência, que é a geometria que nós temos ao redor do nosso corpo,
mais ou menos a 18 metros. E é a mesma rede de triângulos do mestre tibetano. E que é o que nos permite que agora os processos sejam mais rápidos. Antes nós tínhamos uma rede quadrada que se relaciona com o Tao. Agora nós temos uma rede de triângulos que se relaciona com o Om. E estamos indo em direção a uma rede que vai ser como a flor da vida. E essa rede, ela se relaciona com outro som. E está a rede complementária que tem as cores complementares. Os pentágonos estão em amarelo, que é a cor complementária do violeta. E as pontas icosaédricas estão em laranja. Então, a rede complementar usa as cores complementares. E é bem especial que as pétalas da inteligência ativa mental, que são as 3 pétalas da inteligência ativa da alma e não mental. Essas pétalas são amarela, laranja e azul. Então, a cor complementar do amarelo é o violeta. A cor complementar do vermelho é o verde. A cor complementar do laranja é o azul. E a cor complementar do vermelho do verde é o vermelho, como ele já tinha dito antes. Nesse momento, ele está falando sobre os sólidos platônicos. Então, tem a sequência de sólidos platônicos nas cores que representam, que atuam no plano físico, e os seus complementares atuam no plano etérico. As crianças, quando chegam, o primeiro que elas desenham são pontinhos. Então, aí elas estão mostrando de onde elas vêm. Depois disso, elas fazem círculos ou espirais. Depois elas fazem a cruz. E depois eles fazem o triângulo. Depois as crianças desenham o papai e a mamãe e vão pintando circulinhos no abdômen, né? Que parecem botões, mas a criança está pintando os chakras. Para as crianças, quando você mostra o amarelo, eles dizem violeta. Quando você mostra o verde, eles dizem vermelho. Na verdade, o que as crianças pintam sempre é a geometria sagrada. Só que a nossa educação faz com que eles acabem esquecendo tudo. O sistema de educação precisa mudar, como mínimo para o sistema Waldorf ou Montessori, onde as crianças entram em contato com a terra e com as plantas. E ao entrar em contato com a terra e com as plantas, que são um espírito puro, as crianças entram em ressonância com todos os planetas e com os elementos. Então nós vimos que o corpo físico é